Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje, com um pouquinho de sorte, a gente termina o encontro do Ziane com a Alien, né? A gente deixou o episódio passado no meio da exposição. Na verdade, ela ia começar a exposição da proposta que ela tem a fazer para o Ziane, né? Então a gente tem ali a criação de uma oval luminosa. E dentro dessa oval luminosa eu tive a ideia de projetar, que ela fizesse projetar ali uma paisagem, né? E essa paisagem seria a Curva do Sul. Eu achei que esse era um jeito interessante de fazer essa exposição, ao invés de ela simplesmente contar, já que ela tem esses poderes, né? Já que a gente determinou que ela consegue manipular as luzes e tudo mais, né? Então vamos lá, sem demora, vamos começar a escrever. Hoje eu quero escrever mais do que falar, a gente tem bastante coisa para resolver ainda para terminar esse encontro, né? E depois disso a gente vai pensar em como vai fazer o Ziane se reunir de novo com o Gaspar. Vamos ver aqui como é que a gente finalizou. Então logo a mulher silenciou, uma oval alaranjada se abriu diante dele, pulsando como um portal, capaz de levá-lo diretamente ao reino dos mortos. O colecionador protegeu os olhos com o braço e deu um passo atrás. Então vamos fazer surgir aí uma descrição dinâmica, né? Uma coisa bem concisa de como seria a Curva do Sul. A gente já descreveu lá na cena do Vorgelfad, a gente já falou que é um lugar desértico, cheio de canyons e tudo mais, né? Eu só não me lembro se eu escrevi que o Ziane já tinha ido na Curva do Sul ou não. Eu tenho que depois voltar para recapitular. Por enquanto eu vou assumir que ele nunca foi, né? Ele viajou bastante, mas pelo norte, ele nunca foi para o sul, para ele ter realmente o olhar do leitor quando ele chegar na Curva do Sul, né? Vamos fazer com que o Gaspar tenha uma experiência na Curva do Sul e ele não. Eu decidi que vai ser assim. Se eu escrever diferente depois, eu volto e altero, né? Então vamos lá. O que ele viu dentro dessa oval? Então fiz aqui uma preparação, né? Por um instante o brilho intenso castigou suas pupilas adormecidas. Então as luzes quentes do interior da oval começaram uma dança, tão fascinante quanto o andar da artomante que o conduzira até ali. Eu estou procurando fazer uma associação, né, com o efeito que ele teve meio hipnótico quando seguiu os movimentos dela até o esconderijo dela, né? E vamos lá, agora vamos fazer surgir a paisagem da Curva do Sul. Beleza. Então eu meio que emoldurei a descrição, né, com uma preparação e um fechamento, né? Então aqui a descrição por si, nós temos a preparação e o fechamento dela. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais amarradinho dentro do texto, né? Então, comecei assim. O colecionador protegeu os olhos com o braço e deu um passo atrás. Por um instante, o brilho intenso castigou suas pupilas adormecidas. Então, as luzes quentes do interior da oval começaram uma dança tão fascinante quanto o andar da artomante que o conduzira até ali. Aí eu acrescentei. Da dança surgiram imponentes pilhas de rochas, cânions avermelhados e crateras, ladeados por montanhas ásperas e escuras. Então é mais ou menos o que eu vejo ali na paisagem, né, que eu desenhei antes na ilustração. Eu dei uma exagerada na questão dos cânions avermelhados e tudo mais, porque isso tudo fica antes, né, desse ponto onde tem o autômato ali. Então eu decidi que a Curva do Sul, lá mais para perto do reino lá do Vorgelfad, ela é mais avermelhada, com os cânions e tudo mais, né? Era como se ele estivesse diante de uma janela, com acesso a um lugar que desconhecia. Beleza. Eu vou botar um lembrete para mim aqui, para poder depois, quando eu repassar a história, eu lembrar de ir lá conferir, né? Se ele já falou que conhecia, que se já tinha passado pelo lugar, eu não me lembro do que eu escrevi antes. Então vamos continuar. Botar uma fala dela agora, né? Eu quero que ela seja bem direta e eu quero que ela não tenha muita preocupação de explicar muitos detalhes para ele, né? Afinal de contas, se você for pensar pelo ponto de vista dela, não teria porquê, né? Ele não entenderia os conflitos e a revolução lá do reino do Vorg, ou o relacionamento dela com o Vorg. O leitor já viu tudo isso e ela não veria necessidade de contar, né? Então vamos ver se ela deixa escapar uma coisinha ou outra, mas aqui a gente quer que ela seja mais direta.
Pensei numa estratégia aqui para poder simplificar, né, e tornar o encontro deles ainda mais dinâmico, que é o lance dela exercer realmente um efeito hipnótico nele, e como já tinha acontecido, né? E a gente enfatiza isso ainda mais com a criação dessa oval. Então, enquanto ela estiver projetando a paisagem, ele está meio que desarmado, né? Ela consegue baixar a guarda dele. Senão a gente teria uma conversa bem mais complicada aqui, né? A gente teria que descrever mais argumentos, pensar em mais argumentos para ele concordar com essa missão. Eu acho que assim a gente consegue simplificar o suficiente. Então, ela começa assim: quero que você vá até lá. A súbita voz da mulher cortou o ar como faria uma forte ventania vagueando por aqueles cânions. Então, já que eu tinha que criar uma metáfora aqui, a gente cria uma metáfora em cima da imagem que eu acabei de descrever, né? E onde é esse lugar? Devolveu ele sentindo-se menos dono dos próprios pensamentos. Então, eu não estou dizendo claramente, mas estou insinuando que ela está exercendo algum efeito sobre a vontade dele, né? Poderia fazer qualquer outra pergunta, poderia até mesmo tentar fugir, mas com os olhos aprisionados pela flutuante paisagem ensolarada, aquilo era tudo que queria saber. Eu acho que aqui não é poderia fazer, né? Poderia ter feito. Poderia ter feito qualquer outra pergunta, poderia até mesmo tentar fugir aqui. Eu vou deixar, acho que ficou legal. Então vamos dar alguma orientação dela, né? E para o leitor também, saber que lugar é esse, né? Então ela continua, né? Seus olhos agora viajam por algum lugar da curva do sul, orientou ela. E por que eu devo ir até lá? Indagou ele, perdido na paisagem. Então agora é hora dela dar algumas informações-chave para situar o leitor mesmo, né? Nada que o Ziane precise entender necessariamente, afinal de contas ele está sob uma espécie de hipnose, né? Vamos pensar aqui. Bom, escrevi um esboço aqui. Vou pensar em como dá para melhorar. Enquanto falamos, uma revolução acontece em... Aí eu não lembro como é que era o nome do reino que a gente determinou lá pro Vorg, né? Tá na nossa página de anotações aqui. Aqui, primeiro o nome da terra de Vorg é Stendhal. Vamos colar aqui. Enquanto falamos, uma revolução acontece em Stendhal. Vorg Alfad, o regente, fugiu com vida, mas deixou coisas valiosas para trás. Eu acho que aqui vale contextualizar um pouco mais. Deixou itens valiosos para trás. Eu acho que essa parte toda, essa fala toda dela pode vir antes do e por que eu devo ir até lá. Senão vai cortar o raciocínio, né? Aqui, ó. Então seus olhos agora viajam por algum lugar da curva do sul, orientou ela. Enquanto falamos, uma revolução acontece em Stendhal. Vorg Alfad, o regente, fugiu com vida, mas durante a perseguição deixou itens valiosos para trás. Acho que fica melhor, né? Dá uma continuidade para a fala dela. Aí ele vem, e por que eu devo ir até lá? Não, eu acho que ainda dá para estender um pouquinho mais a explicação dela antes dele questionar por que ele deve ir, né? Tem que lembrar que ele não está raciocinando com total autonomia aqui, né? A gente tem que representar isso pelas falas dele. Tirar isso daqui. Passa para cima, né? Valiosos, repetiu ele, perdido na paisagem. Fica melhor. Vou deixar essa pergunta para ele fazer mais para frente. Vamos lá. Ela ainda tem que dizer o motivo pelo qual ela quer que ele vá em particular, né? Ele vai conseguir ouvir esse item valioso, né? Sim. Eu não acho que é legal, nesse ponto, ela afirmar que é um autômato velho e tudo mais, né? Que tem alguma coisa valiosa escondida na memória. Eu acho que é legal deixar pro Ziane descobrir isso sozinho. Então, seus olhos agora viajam por algum lugar da curva do sul, orientou ela. Enquanto falamos, uma revolução acontece em Stendhal. Vorg Alfad, o regente, fugiu com vida, mas durante a perseguição deixou itens valiosos para trás. Valiosos, repetiu ele, perdido na paisagem. Acho que tá legal. Sim, e eu quero que recupere o mais precioso deles. O que a gente precisa que ela discuta com ele mais? Acho que ele precisa indagar, então, por que ela não pode fazer isso sozinha, né? Por que ela precisa dele?
Só que ele vai indagar isso de uma maneira mais inferiorizada, né? No momento ele está vendo ela como alguém muito mais poderoso. Ele está desarmado. Então, sim, e eu quero que recupere o mais precioso deles. Você é poderosa, não pode fazer isso? Indagou ele, a voz trêmula como a de um bêbado. Eu acho que assim a gente consegue esse questionamento sem que pareça alguma coisa mais desafiadora da parte dele. Ele está totalmente submisso a ela nessa hora. Não é um desafio, é mais um reconhecimento de que ela poderia fazer facilmente, já que ele está sentindo esse controle dela tão forte. Né? Preciso permanecer escondida. Vorg e eu. Aí eu pensei aqui em botar uma reticência, tipo, ela por um momento pensou em contar toda a história, né, ou pelo menos um pouco mais do relacionamento dela com o Vorg, mas aí ela própria percebe que isso é desnecessário. Né? Acho que fica interessante, fica mais orgânico. Então, preciso permanecer escondida, Vorg e eu. Ela silenciou antes de concluir a frase. Outro estalo de dedos. A oval se fechou no mesmo instante em que o mágico aposento de antes tornou a rodeá-los. Eu achei que agora seria um momento oportuno, né, de fazer com que a oval desapareça e que esse encanto se quebre, porque foi um momento de uma breve instabilidade dela. Né? Afinal de contas, isso aqui é o ponto fraco dela. Né? O relacionamento dela com Vogue faz com que ela não possa também recorrer ao Taliesin, né? Eu achei que foi o momento certo para a gente finalizar essa exposição. Chega, você não entenderia. Tampouco é necessário que entenda. E quem entenderia, entenda. Né? Não sei se ficou sonora essa repetição, depois eu vejo. Preciso apenas que o recupere. Também o recupere está muito longe do tal item, né? Que está aqui em cima. Não sei se vale a pena construir de outra forma. Por enquanto eu vou deixar. Depois eu vejo como eu trabalho isso. Qual seria o próximo passo agora? Qual seria a reação do Ziane? Né? Ele está um pouco mais lúcido, já que a oval se fechou, né, e o aposento clareou. Então agora a gente pode dar um pouquinho mais de malícia para ele. Né? Ele pode perguntar algumas coisas que ele não perguntou antes. Como eu seria capaz de encontrar essa coisa valiosa? A curva do sul é grande. Bom, ele nunca foi lá, né? Então eu posso botar de outra maneira aqui. Nunca estive lá, mas sei que a curva do sul é grande. Beleza. A resposta dela pode ser no estilo do Mestre dos Magos, né? Não precisa dizer claramente que dentro do autômato tem o vidro, né? Tudo que a gente já definiu. Ficou legal assim, né? Não procure com os olhos, você precisa ouvi-la. Essa coisa valiosa. Ficou bem estilo Mestre dos Magos mesmo. Essa questão dos diálogos é bem interessante, né? A gente não perder de vista nunca a personalidade do personagem. Né? Então, se você está escrevendo falas para o personagem, você tem que levar em conta não só como ele é, né? Como qual é o perfil que o personagem tem ou que desenvolveu ao longo da história, mas também em que situação que ele se encontra no momento. Então, ali teve vários momentos em que eu tive que mudar a construção ou pensar em construções diferentes para os diálogos, né? Para mostrar a intenção do personagem, mas também mostrar com as palavras aquilo pelo qual ele está passando. Então, por exemplo, o Ziane, ele é um cara mais vaidoso, né? Um personagem mais altivo. E aqui nesse momento ele estava numa posição de inferioridade, ele foi subjugado pela Artomante momentaneamente. Então eu precisava mostrar isso através do diálogo, principalmente. Né? Não deixei de fazer com que ele dissesse ou perguntasse aquilo que eu precisava que ele fizesse para dar andamento à história, né? Mas eu precisei fazer isso de uma maneira condizente com o interior do personagem. Vamos lá, então depois dessa charada da Artomante aqui, eu vou fazer com que ele vá despertando, né, gradativamente. Então nesse momento ele pode questionar por que ele faria isso por ela, né?
então, e por que eu faria isso para você? Liberto do espetáculo luminoso, o colecionador voltou a raciocinar com certa autonomia. Então, a gente faz o leitor pensar agora que as coisas estão meio que voltando ao normal, né? A mulher não respondeu com palavras. Em vez disso, puxou parte do fragmento das dobras de sua roupa revestida com águas e Ziane tornou a escutar o mesmo sedutor tilintar de antes, as ondas sonoras harmonizando-se plenamente com o pulsar do sangue em suas veias. Isso, sangue em suas veias, é meio frase feita, né? Vamos ver se de repente a gente muda isso mais pra frente. Tornou a escutar o mesmo sedutor, o mesmo de antes. É meio redundante aqui, né? Tornou a escutar o sedutor tilintar de antes, as ondas sonoras harmonizando-se plenamente com o pulsar do sangue em suas veias. Beleza. Eu acho que a gente deu todas as informações aqui necessárias, né, para esse encontro deles. Eu não quero fazer com que o Ziane esteja totalmente livre dessa hipnose dela, não. Pensando melhor, eu acho que eu quero que a mudança pela qual ele vai passar, né, a partir de agora, com relação a ser menos egoísta, menos obcecado pelo fragmento e tudo mais, a confusão mental que ele vai experimentar, eu quero que ele pense que, em princípio, que isso é resultado de algum feitiço ou de alguma coisa, um encantamento que ficou com ele. Eu acho que isso vai dar uma dinâmica interessante para a história, vai dar uma profundidade um pouquinho maior para o personagem, porque a gente quer que ele passe por mudanças, né? E que ele abandone essa obsessão pelos fragmentos para se tornar uma pessoa melhor, preocupada pelo menos com aspectos mais nobres da vida, né? E aí ele pode, vez ou outra, culpar essa experiência pela qual ele passou aí e dizer que ele está esquisito por causa disso. Vamos ver se vai render dessa maneira ou não, né? Vamos lá, vamos finalizar esse encontro então dos dois. Eu acho que tudo que tinha que ter sido dito já foi dito. No segundo tratamento eu vejo, né, se alguma coisa não ficou clara ou se eu precisar complementar. Mas eu acho que o essencial está aí. Então, para deixar a coisa bem mais clara, né? E aqui eu estou esclarecendo várias coisas, na verdade, né? Quando retornar com o que desejo, venha até aqui e chame por Alien. Então, nessa frase eu já tenho um objetivo falso para o personagem, né? Que é o objetivo que ele vai tentar cumprir a partir de agora, mas que não é o desfecho verdadeiro dele, né? E eu quis botar o nome dela aqui simplesmente para o leitor, que não tinha percebido ainda, fazer essa ligação. Ah, essa é a Alien, que é a que apareceu na parte do Vorgelfad, né? Então o fragmento será seu, né, enfatizando qual é a recompensa que ele vai ganhar e qual é a motivação dele a partir de agora, né? Tirar isso daqui, isso eu já botei lá em cima, né? Botei de outra forma, mas botei. Vamos lá, vamos tirar ele daí de uma forma rápida, né? A gente pode dar uma saída bem misteriosa para ela e de repente ele se vê num cômodo comum, vazio, né? Um desses que se encontram normalmente pelas redondezas da estalagem. E eu acho que eu vou escrever exatamente isso. Então logo ela silenciou, o mundo de Ziane tornou-se inteiramente branco. Uma luz intensa fez espremer os olhos. Quando os abriu novamente, estava sozinho. A decoração suntuosa e impossível deu lugar a um cômodo mal cuidado e vazio, algo que se poderia esperar encontrar no interior dos prédios ao redor. Às suas costas, uma porta de madeira velha entreaberta deixava ver um pedaço da arruela que ladeava a estalagem. Ou seja, o mundo dele voltou ao normal. Então a gente tem que imprimir agora uma certa urgência no personagem. Ele ainda está sob o efeito da experiência, né? E o nosso principal apelo no momento, onde a gente vai ancorar a motivação dele, é a obsessão que ele tem pela coleção, né? Pelos fragmentos. Então ele ficou fascinado por esse fragmento que ela mostrou para ele. E no momento, assim, ele está em euforia e ele vai tentar fazer tudo para conseguir esse fragmento. Vamos trabalhar só mais um trechinho aqui, como ficou a reação dele, para eu não perder esse raciocínio, né?
Então, Ziane julgava-se liberto dos truques da Artomante. Ainda assim, movia-se apenas pela intensa vontade de possuir aquela preciosidade. Nada mais importava, não necessitava de coisa alguma, exceto cumprir sua missão. E aqui a gente estabelece qual vai ser a direção dos próximos momentos da nossa história, né? Então ficou bem fechadinho o encontro entre ele e a Artomante. Eu acho que deu para a gente fazer a exposição que a gente estava querendo. Não ficou uma cena tão longa assim. E agora qual vai ser o próximo passo, né? Ele vai sair direto em direção à Passagem Dourada, ele vai procurar o Gaspar. E a gente tem que ver como vai ser esse encontro dos dois e que solução que a gente vai dar para eles se unirem novamente e o Gaspar decidir não ir pela passagem mais segura e seguir com o Ziane pela Curva do Sul. Então a gente vai pensar nos argumentos do Ziane e como essa situação vai se dar no episódio que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a nova playlist do canal Universo, Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!